Fala, galerinha do 9º ano, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de geografia. Espero que todo mundo esteja bem. É sempre um prazer tê-los aqui comigo para mais uma aula, tá bom? Muito obrigada pela presença de cada um. Bom, galera, hoje a gente vai estar fazendo uma revisão, tá? Para o nosso teste, que já vai acontecer nessas próximas semanas aí. Então, atenção, qualquer dúvida é só perguntar, tá? Vamos estar revendo, assim, os principais pontos sobre o capítulo que a gente estava estudando, que é o capítulo sobre globalização, tá? A gente estava trabalhando a globalização, na verdade, nós estamos ainda trabalhando globalização, tá bom? Então, a gente vai estar revendo aí os principais pontos que foram abordados ao longo desse capítulo, certo? Bom, antes de tudo, vale a gente ressaltar, né, e entender o que é a globalização, certo? Bom, a gente pode dizer que a globalização ela é um processo, um fenômeno, né, de integração econômica, política e cultural entre os territórios. A partir desse fenômeno, os territórios, eles conseguem ficar interligados, ou seja, conectados um ao outro, a partir dessa integração cultural, econômica, tá? E também política. A partir disso, a gente também vai ter, nesse fenômeno da globalização, o avanço, né, o desenvolvimento maciço cada vez mais dos meios de comunicação e de transporte. Vai ser a partir desses meios, né, tanto de transporte quanto da comunicação, que a gente vai conseguir fazer essa integração política, econômica e cultural entre os territórios, ou seja, entre os países, né? Então a gente pode definir globalização como um fenômeno de integração político, cultural e econômico entre os territórios, tá? E também o avanço, né, que configura o avanço dos meios de transportes e de comunicação, tá? Então a gente definiu aí o que é a globalização. A globalização, né, como a gente viu nas nossas últimas aulas, a gente vai ter nós teremos defensores de uma globalização que já tenha se iniciado desde o período das grandes navegações, ou seja, quando a gente vai ter a expansão do capitalismo, tá? E aí a gente vai trazer essa ideia de que muitos autores acreditam que o fenômeno da globalização tenha se iniciado aí a partir das grandes navegações, consequentemente, a partir da expansão do capitalismo, que é quando a gente vai ter, né, a expansão do domínio europeu sobre diversos territórios, né? Sobre diversos países do mundo, certo? Então, a globalização nada mais é que uma integração política, econômica e cultural entre os territórios, né? A partir do desenvolvimento dos meios de transportes e de comunicação. Essa globalização ela vai estar baseada a partir do avanço ali das grandes navegações, consequentemente da expansão do capitalismo, né? Ou seja, a gente vai ter a expansão do domínio europeu sobre os territórios, tá? Então a gente chama esse período aí de globalização. Bom, além disso, nós vimos, né, que a globalização ela vai estar ligada a um sistema político-econômico, né? Eu já meio que já respondi isso aos minutos atrás, né? A globalização ela está ligada ao sistema político-econômico do capitalismo. Vai ser o capitalismo que vai dominar esse fenômeno da globalização, tá bom? Então, o sistema político-econômico, né, que vai ligar, né, estar ligado à globalização, é o sistema político-econômico do capitalismo, beleza? Bom, a partir disso, né, a partir desse avanço do capitalismo, da expansão do capitalismo, a partir do avanço cada vez maior, dos meios de transportes e de comunicação, né, a gente também vai ter a expansão das empresas, né, das indústrias,
principalmente das chamadas transnacionais, né? Onde elas vão surgir justamente com essa intenção de descentralização de produção. Por quê? Se eu tenho, né, o desenvolvimento dos meios de transportes, eu consigo, então, ter em cada país, certo, uma filial, porque aí eu consigo produzir em um país menos, que tem uma mão de obra mais barata e a matéria-prima mais barata, né? E aí eu vou ter menos custo, consequentemente eu vou ter mais lucro, porque eu vou estar gastando menos na produção de um determinado produto. Então as transnacionais, elas surgem aí também a partir da evolução da globalização, com essa questão da descentralização da produção, né? Com o objetivo de diminuir cada vez mais os custos com as matérias-primas, com a mão de obra, né? E são empresas que vão estar espalhadas por vários territórios, né? Vão ter filiais normalmente em países subdesenvolvidos e uma sede única em um país desenvolvido, ok? Então as transnacionais também são exemplos aí de surgimento a partir da globalização, né? Bom, qual vai ser o período, então, que a gente vai ter a intensificação do processo da globalização, né? A partir da Guerra Fria. A partir da Guerra Fria, a globalização ela vai se intensificar. Por quê? Porque o mundo, né, havia saído de uma guerra, no caso da Segunda Guerra Mundial, onde Estados Unidos e União Soviética estabeleceram um conflito ideológico entre capitalismo e socialismo. Durante o processo da Guerra Fria, a gente vai ter cada vez mais o avanço, né, tecnológico, a gente vai ter o lançamento do homem ao espaço, depois à Lua, a gente vai ter a corrida armamentista, né, que é justamente para mostrar ao mundo qual país era mais poderoso nessa questão bélica. Enfim, então a Guerra Fria ela vai intensificar cada vez mais esse fenômeno da globalização, tá? Principalmente no final de 1989, quando a gente vai ter a derrubada do Muro de Berlim, tá? E aí a Guerra Fria começa a perder suas forças juntamente com o socialismo, e aí o capitalismo começa a imperar no mundo, né? Então, com a intensificação do capitalismo, com a expansão do capitalismo, a globalização também começa a se expandir. Por isso que o capitalismo está interligado à globalização. Então, o período que vai ocorrer intensificação forte aí do processo da globalização, do fenômeno do processo da globalização, é a Guerra Fria, tá? Mas a gente também não pode falar de Guerra Fria sem abordar, né, alguns fatores positivos e negativos, né? A gente viu aí que a globalização ela desencadeia tanto fatores positivos como negativos. Os positivos, a gente pode dizer que os territórios eles estão mais ligados, né, principalmente por essa questão política, cultural e econômica, né? Por exemplo, a gente consegue, né, se conectar o mundo, né? Saber o que está acontecendo no mundo, saber de todos os acontecimentos a partir da globalização, porque a gente tem o avanço da comunicação e também do transporte. E os pontos negativos é que essa globalização, ela também pode desencadear uma desigualdade social. Por quê? Lembra que o mundo também é dividido num mundo desenvolvido e subdesenvolvido? Então, essa globalização, ela não chega de forma completa para os países subdesenvolvidos, né? Quem é que possui o maior controle dessa globalização? São os países considerados desenvolvidos. Então, ela gera esse processo da desigualdade. Quer ver? Na página 11 de vocês, a gente tem essa globalização e a questão da desigualdade, né? Um país que não tem um poder aquisitivo, um poder de desenvolvimento econômico forte, ele não consegue instalar tecnologias suficientes para fornecer à sua população, né? E aí acaba ficando à mercê de outros países. Então, no mesmo tempo que a globalização ela
aproxima as pessoas, ela também distancia as pessoas, não é isso? Quebrando aí, vamos dizer assim, separando as classes, né? Países desenvolvidos vão ter uma globalização mais completa, acesso à tecnologia muito maior do que os países subdesenvolvidos, certo? Então, pessoal, a gente esteve abordando esses principais pontos aí durante as nossas aulas, tá? E que serão cobrados no teste de vocês. O teste tá fácil, não tem como não gabaritar esse teste, tá? Qualquer dúvida eu tô aqui. E como atividade para vocês, vocês vão fazer um resumo até a página... Deixa eu ver aqui, confirmar aqui para vocês. Até a página 21, tá? Vocês vão fazer um resumo apontando os principais pontos, tá? Que nós abordamos aí durante a nossa aula, tá? Então, até a página 21 vocês vão fazer esse resumo. Como que posso realizar esse resumo, Tia Laís? Vocês podem fazer por tópicos, tá? Ou pode fazer texto. Eu acho mais conveniente fazer por tópico. Por quê? Porque pelo tópico, na hora de estudar para o teste, ele é melhor, né? Ele é mais definido. E aí vocês já vão no local certo para estudar, tá? Por isso que eu acho que pelo tópico é melhor para vocês se situarem, tá bom? Mas fica a critério de vocês, cada um utiliza o método mais conveniente, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aqui. O resumo é para hoje, tá bom? Terminado aí o vídeo, já podem começar a fazer o resumo, tá beleza, pessoal? Obrigada pela participação de vocês e até a nossa próxima aula.